O Estreito de Hormuz continua fechado, o petróleo segue em alta, o Irã estaria ameaçando o petrodólar, fundos de crédito privado nos Estados Unidos bloqueando saques de clientes e no Brasil temos risco real de falta de diesel. Pois todos esses são reflexos diretos ou indiretos da guerra no Oriente Médio. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, porque tem muita coisa acontecendo e importante nas últimas horas. Pois o famoso investidor Ray Dalio, na semana passada, escreveu um texto muito pertinente intitulado "Tudo se resume a quem controla o Estreito de Hormuz". Essa seria a batalha final. E o mundo de fato está percebendo a importância dessa artéria marítima para a segurança energética, para a economia moderna. E por mais que o nosso presidente Lula não queira admitir, a verdade é que o que acontece por lá impacta diretamente o Brasil também. E qual é a situação do Estreito nesse momento? Ele continua efetivamente fechado. Não porque a marinha iraniana estaria bloqueando passagem dos navios, até porque ela já foi quase dizimada, mas por uma série de motivos. Nos primeiros dias da guerra, pelo óbvio, mísseis, aviões, drones voando por lá, era muito arriscado transitar pelo Estreito de Hormuz. Nos dias seguintes, por conta das seguradoras que estariam renegociando ou até cancelando apólices. E à medida que o tempo foi passando, o próprio Irã começou a alvejar alguns navios e ameaçando que seguiria atingindo quem tentasse transitar pelo estreito, especialmente navios pertencentes aos inimigos, Israel, Estados Unidos e aliados, e também recentemente o Irã colocou minas ao longo do estreito, não se sabe exatamente quantas minas. Mas por mais que a marinha americana venha até o estreito, remova as minas de alguma maneira, ainda assim a constante ameaça, o constante perigo de o Irã lançar mísseis ou drones contra navios cargueiros de contêineres é algo que a maioria dos donos de empresas de logística, de navios de contêineres, de cargueiros, não estão dispostos a correr. É um perigo enorme. Então isso faz com que a passagem pelo estreito seja muito arriscada. E garantir a segurança completa é quase impossível, tanto pela geografia quanto pela geologia do Irã, por conta do território, das montanhas e da facilidade de esconder lançadores de mísseis, lançadores de drones que são relativamente móveis, podem ser disparados de qualquer lugar e a dezenas ou centenas de quilômetros de distância do estreito. Então, por isso é tão delicada a situação e por isso o estreito continua efetivamente fechado. Mas digo efetivamente porque ainda assim estão passando por lá alguns cargueiros, especialmente cargueiros do Irã. Este é um gráfico que mostra aqui a queda de cargueiros, tanto petroleiros, então carga líquida, quanto de carga seca. Praticamente zerou, não passa ninguém, mas alguns estão passando, alguns estão se arriscando, estão desligando os sinalizadores de localização, ou estão pedindo, negociando passagem com o Irã, ou são os próprios navios pertencentes ao regime iraniano, que sim continua exportando petróleo. E aqui vem até aqui um parênteses de como é uma situação um tanto bizarra, porque os Estados Unidos, para aliviar a pressão no preço do petróleo e dos derivados, está dessancionando, removendo sanções temporariamente, tanto da Rússia, do petróleo russo, quanto também do petróleo iraniano que já está em cargueiros em alto mar. Isso vai trazer mais dinheiro para os cofres do Irã. Enfim, é algo surreal que está acontecendo, mas é um fato. E como noticia aqui a CNN, o Irã ainda exporta milhões de barris de petróleo através do Estreito de Hormuz, mesmo com outros tráfegos paralisados. Só que o Irã está indo além. E, supostamente, essa notícia foi veiculada na imprensa, para aqueles cargueiros que negociassem petróleo e pagamento em yuan chinês e não mais em dólares americanos, eles permitiriam a livre passagem. Então vejam o Irã aqui tentando atingir o famoso sistema dos petrodólares, que surgiu lá no Oriente Médio na década de 70, num grande acordo não oficial entre o governo americano e a Arábia Saudita. E por que isso é importante? Porque coloca em xeque a hegemonia do dólar americano e favorece quem?
Pois justamente a China. Ainda é altamente incerto se isso vai prosseguir. O fato é que tem acontecido pagamento em yuan chinês e rublos com o petróleo russo e certamente para o petróleo iraniano entre o Irã e a China, mas se os demais países atenderão ou acatarão essa recomendação de negociar em yuan chinês para conseguir importar petróleo pelo Estreito de Hormuz, ainda não se sabe. Mas a mera tentativa de se desvencilhar do dólar mostra como a batalha pelo Estreito de Hormuz afeta também o sistema financeiro, não apenas a economia moderna ou a segurança energética. Por ora, seria mais retórica do regime iraniano do que uma medida concreta. Agora a gente precisa falar também das postagens do presidente Trump que estão adicionando volatilidade aos mercados, em que na semana passada ele havia ameaçado e dado um ultimato ao Irã, em que se eles não abrissem o Estreito de Hormuz, usinas elétricas todas seriam alvejadas pelos americanos, e a começar pela maior delas. O que por si só é algo também perigoso e também bizonho, porque é o presidente americano num tweet ameaçando cometer crimes de guerra, porque atacar em infraestrutura civil é um crime de guerra. Isso foi no fim de semana, final da semana, fim de semana, trouxe muita volatilidade. E aí na segunda-feira, logo de manhã cedo, ele fez o seguinte tweet, que eu até traduzi aqui e eu vou ler para vocês. Agora já é conhecido, mas vale a pena para quem não viu as notícias das últimas horas. Ó. Tenho o prazer de informar que os Estados Unidos da América e o país do Irã tiveram nos últimos 2 dias conversas muito boas e produtivas sobre uma resolução completa e total de nossas hostilidades no Oriente Médio. Com base no teor e tom dessas conversas aprofundadas, detalhadas e construtivas, que continuarão ao longo da semana, instruiu o Departamento de Guerra a adiar todas e quaisquer ataques militares contra usinas de energia iranianas e infraestrutura de energia por um período de 5 dias, sujeito ao sucesso das reuniões e discussões em andamento. Obrigado por sua atenção a este assunto, presidente Trump. Pois isso foi logo de manhã cedo, ontem, estou gravando aqui na terça-feira, dia 24 de março, e ele publica isso na Truth Social, que é a sua rede social pessoal, e é óbvio que essa notícia traz um alívio momentâneo, mercados disparam, ações, ativos de risco, petróleo desaba e chega a desabar, até colocar aqui primeiro o SP500, então aqui em sexta-feira fechou ali em 6.506 pontos e aí abriu e chegou a tocar mais de 6.600, foi uma alta de 1,5%, logo abriu até com gap de alta, mas o movimento mais impressionante é com o petróleo americano, aqui ó, o WTI, vamos colocar aqui na tela, que na segunda-feira, assim que saiu a postagem, teve uma queda de mais de 12%, em questão de poucos minutos. Sim, de fato é impressionante. Agora, o que chamou atenção é que, possivelmente, alguns participantes de mercado, agentes, alguém sabia desse tweet, porque as operações no mercado financeiro, futuros de petróleo, futuros de bolsa, elas tiveram um aumento intenso, repentino, logo ali, minutos antes da postagem do Trump, como reportou aqui o jornal britânico Financial Times. Então aqui os volumes de negociação dispararam minutos antes do anúncio do Trump no Oriente Médio. Então aqui tem, minutos antes, as apostas no petróleo e aqui no SP500, e aí veio o anúncio do Trump, petróleo derrubou, e disparou aqui o SP500. Cara, isso é mais que informação privilegiada, isso aqui é sacanagem descarada. Mas o quanto que, de fato, esse anúncio ele é verdadeiro? Bom, logo depois, nas horas seguintes, as principais autoridades e porta-vozes do regime, dos ayatollahs, negaram qualquer tipo de contato direto ou negociação ou articulação. Possivelmente isso esteja acontecendo por vários intermediários, não contato direto, mas até o momento foi negado. Portanto, é bastante provável que o Trump esteja apenas buscando acalmar os mercados, os reflexos que tem no mundo inteiro, preço em alta de petróleo, diesel, gasolina e na economia americana também, e também comprar tempo, porque este prazo de 5 dias
é exatamente o prazo que deve levar para mais navios e tropas americanas chegarem ao Oriente Médio. Pois é, esses são os rumores atuais que os Estados Unidos estaria estudando posicionar tropas no Irã. Enfim, não há nenhum vestígio real de que a guerra está prestes a acabar ou de que negociações serão exitosas. Agora a gente precisa falar de crédito privado nos Estados Unidos, porque tivemos mais um caso nessa semana, aqui agora a Apollo, que está limitando os saques de clientes em fundos de crédito privado, já que as solicitações de resgate subiram muito nas últimas semanas. E, embora esse assunto não pareça relacionado com a guerra, a verdade é que a situação mundial, essa conjuntura, está agravando que já era um problema nos Estados Unidos, porque tivemos notícias recentes de Blackstone, de BlackRock, de Morgan Stanley, enfim, vários fundos de crédito privado limitando saques de clientes. E por que a guerra impacta? Porque a guerra está pressionando combustíveis, que vai pressionar a inflação, que pressiona a taxa de juros, que vai pressionar aqueles que estão endividados, e muitos desses créditos privados também são taxas flutuantes, então se a taxa permanece alta ou se pode subir, que é o risco no momento nos Estados Unidos, por conta de toda a guerra, quem já estava com problemas financeiros pode ter mais problemas daqui para frente. E com os saques recentes de outros fundos, acaba tendo aquele efeito contágio em que os cotistas solicitam resgate ou por medo do próprio crédito privado ou até por uma simples aversão a risco, dado tudo o que está acontecendo no planeta. E este é um tipo de investimento que cresceu muito nos últimos anos, especialmente depois da grande crise financeira de 2008, e que supostamente traria até mais segurança para o sistema bancário americano, porque muitos dos empréstimos são para as chamadas empresas de middle market, então empresas não tão grandes. Só quem está emprestando agora não são os bancos que fazem a chamada intermediação financeira ou descasamento de prazos. Se financiam no curtíssimo prazo, via depósitos de clientes, e financiam empréstimos para empresas, hipotecas, etc. No caso de crédito privado, são investidores com veículos estruturados para essa finalidade, e os investidores sabem que não tem resgate diário a qualquer momento. São empréstimos de duração pré-determinada, então não há essa possibilidade de resgate a qualquer momento. A questão é que, como essa indústria de crédito privado foi crescendo ao longo dos últimos anos, alguns fundos foram permitindo, sim, resgate não diário, mas com alguma periodicidade para que os clientes pudessem sacar os seus recursos em algum momento. Acontece que esse tipo de crédito ele é ilíquido. Não tem um mercado secundário cativo e não é possível um gestor de crédito privado simplesmente honrar 20, 15% dos saques, porque ele precisa se desfazer do ativo subjacente, desse crédito privado. E como não há esse mercado cativo, no momento em que há um pedido em massa de resgate, as gestoras precisariam vender às pressas, o que derrubaria os preços ativos e machucaria as cotas dos clientes, que acabariam tendo um prejuízo. Então esse é o problema e por isso que os fundos estão limitando os saques. O quanto que isso pode ser sistêmico para o mercado americano ainda é incerto, mas eu não diria que é similar ao que tivemos na bolha imobiliária de 2008, até porque se estima que o tamanho dessa indústria, o total de crédito privado, está na ordem de 1,5 a 2 trilhões de dólares. Considerando que os ativos bancários superam mais de 20 e tantos trilhões, não imagino que seja um grande problema, mas sim é um alerta e como costuma acontecer em momentos de tensão nos mercados, tensão geopolítica, inflação subindo, juro também, é o chamado efeito cascata. As consequências acabam se acumulando. Voltando para o Brasil agora, hoje tivemos a divulgação da ata do Copom, e aqui temos ela comparada, não vou entrar no detalhe, mas basta dizer que, em essência, a principal preocupação agora são as tensões geopolíticas, a guerra no Oriente Médio, o reflexo que isso vai ter na economia global e também no Brasil. E esse é o principal motivo pelo qual o Bacen agora não quer se comprometer claramente com
Qual vai ser o juros futuro? Qual é a sinalização para a próxima decisão para a taxa Selic? Hoje o mercado aposta em uma redução de 25 a 50 pontos base, mas eu diria que ainda é incerto. Inclusive, para quem quiser saber a nossa análise completa da decisão do Copom e também do Fed, a gente já fez o conteúdo para os nossos assinantes do Follow the Money. Se você não segue o dinheiro, siga o dinheiro, código QR aqui na tela e link na descrição do vídeo. Mas voltando novamente ao Brasil, o grande perigo que nós temos agora é o que está acontecendo com os combustíveis, porque sim, há risco de desabastecimento. Até porque já é uma realidade em algumas regiões do país, sobretudo no Rio Grande do Sul, em algumas cidades do estado. Aqui uma notícia de ontem, aqui segunda-feira, postos seguem sem combustíveis e gasolina beira aos R$7. Em Porto Alegre, está ficando inviável trabalhar. Dos 16 estabelecimentos visitados pela reportagem nessa segunda-feira em Porto Alegre, região metropolitana, 5 registraram escassez de algum tipo, todos eles na capital. Também algumas prefeituras no estado já suspenderam alguns serviços por falta de diesel. Então, essa já é uma realidade. E por que isso está acontecendo? Pela estrutura de mercado brasileira, pela existência da Petrobras, pelo seu virtual monopólio ainda em várias áreas, e que faz com que o mercado seja bagunçado, o fornecimento de combustíveis seja bagunçado pelas decisões da Petrobras, que por sua vez são muito influenciadas pelo governo, embora hoje haja uma governança muito maior quando a gente compara com a época lá do Petrolão. Como é que a gente pode dimensionar o tamanho do problema? Este é o relatório da ABICOM, que mostra os preços internacionais comparados com os preços praticados pela Petrobras. Eu já mostrei esse site algumas vezes, mas vale a gente atualizar. Vejam só, ontem a defasagem no diesel, 86% a defasagem da paridade internacional com relação ao óleo diesel e 64% era aqui da gasolina. Ontem, hoje, melhorou um pouquinho, até porque os preços arrefeceram no mercado internacional. Mas isso significa que a Petrobras deveria reajustar, subir tanto o preço de gasolina quanto óleo diesel. Porque se não fizer isso, o risco que nós corremos é de desabastecimento, como já está acontecendo na margem. E por que isso ocorre? Porque nós não somos autossuficientes na produção de óleo diesel e gasolina, especialmente óleo diesel, em que importamos cerca de 20 a 30% do consumo nacional. E essa importação também é realizada por importadores privados. Mas se agora a Petrobras está segurando o preço do óleo diesel, não tem como o importador importar de fora ao preço internacional e revender no mercado interno pelo preço praticado pela Petrobras, porque o importador incorreria em prejuízo. Então o que o importador faz? Ele não importa. Ele espera ou ele compra da Petrobras. Só que a Petrobras não tem capacidade de suprir todo o mercado nacional. Então ou a Petrobras importaria ela mesma, comprando no mercado internacional num preço mais alto e vendendo aqui para os distribuidores num preço mais baixo, e ela assumindo esse prejuízo, ou ela teria que aumentar em muito a sua capacidade de refino, o que não é possível no curto prazo. Então ela não tem saída, é uma questão física de fornecimento e da conjuntura internacional. E se ela não importa o diesel adicional e não tem capacidade de suprir o mercado com o que falta, os importadores não vão importar e vai faltar sim óleo diesel. O que já é uma realidade. Aqui notícia de ontem, importações de diesel caem 60%, diz a ANP. Entidades do setor alertam para risco de desabastecimento. Petrobras diz que está entregando o volume contratado pelas distribuidoras e que suas refinarias funcionam na capacidade máxima. Exatamente o que eu estou dizendo. E por que a Petrobras está segurando tanto e não quer repassar o aumento do preço internacional? Pelas consequências óbvias, porque isso impacta o custo do frete, que será repassado para os alimentos, portanto, inflação sobe, custo de vida do trabalhador, descontentamento dos caminhoneiros, o que também eleva o risco de alguma greve, e assim vai sendo minada cada vez mais
a popularidade do governo Lula. A questão é que esse é um problema sobre o qual quase nenhum país tem muito controle. Então eu lamento quando eu vejo a retórica barata e mais populista do nosso presidente dizendo, por exemplo, aqui o seguinte, num evento recente da Petrobras, abre aspas, não é possível a gente aceitar que o preço do nosso alface, do nosso feijão, do nosso arroz aumente para o trabalhador brasileiro por conta da guerra no Irã. Nós não estamos em guerra com o Irã. Eu não tenho nada com o Irã. Sim, mas infelizmente o Estreito de Hormuz ele é fundamental para o mundo inteiro. É 1/5 do transporte de energia, é 1/3 de fertilizantes, é 1/5 ou 1/4 de vários outros produtos essenciais petroquímicos, e o que acontece lá tem reflexo no mundo inteiro. E se a Petrobras insistir, dobrar a aposta e com a pressão de governo de não repassar o preço internacional, o que acontecerá não é que o diesel vai ficar mais caro, é que o diesel vai faltar. Não se encontrará diesel nos postos. E é o que é melhor, o diesel que está mais caro ou o diesel que não existe? É o feijão e alface que ficou mais caro, ou é o feijão e alface que nem consegue chegar no varejo, nos supermercados, porque não há transporte suficiente? Esse, infelizmente, é um problema mundial. O Brasil, nessa ótica, é também vítima, e a gente precisa fazer o que está sob o nosso controle, tomar as devidas precauções, as preparações futuras, agora não adianta mais, é lidar com o problema da maneira que é possível. Mas enquanto a guerra durar, não tem muito que o governo brasileiro ou a Petrobras possa fazer para frear a alta dos combustíveis e todos os reflexos que isso tem na nossa economia. Quanto mais ignorar essa realidade, pior será para o nosso país. Espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e voltamos no próximo. Valeu!